No ar, Vovoteca TV. Afinal, ganhar na loteca com o mínimo de informações é necessário. Loteca 1077, mais de 500 mil na mesa. Um concurso que, com a pausa do Brasileirão Série A, tem a inclusão na grade de 5 jogos da fase classificatória da Eurocopa. Aqui é a fase classificatória, tá? Então, os mandantes estarão jogando realmente em seus países. A outra fase, sim, aí vai tudo para a Alemanha. Serão 7 jogos no sábado, com 7 no domingo. Aí a pizza meio a meio, meia mussarela, meia calabresa. Vai ser difícil passar o sábado vivo, mas quem passar, caminhou 50%. Após nossa amável audiência deixar aquele like, o joinha da sorte que mostra ao YouTube que loteca é um assunto relevante e aí ele distribui para mais pessoas, o Matheus vai jogar na tela e analisar os números parciais da grande enquete Vovoteca. É isso aí, a sempre participativa nação lotequeira segue votando e as parciais da grande enquete já superando 1.700 votos vai apontando um grande número de colunas favoritas, são 12 as casas esverdeadas. Reparem, porém, que nenhuma aparece como super favorita. O grande número de favoritos abre a possibilidade de 11 colunas zebradas, que sem dúvida é sempre um perigo quando isso acontece. Vejo com cautela algumas delas, tipo o Israel com 12%, afinal é uma disputa direta pela segunda posição no grupo. Eu penso também que o Sampaio possa fazer um grande jogo de igual na Casa da Macaca, assim como no jogo 6, o São Bernardo possa encarar de frente o Brusque. Já no jogo 10, o favoritismo dado à Holanda pode não se confirmar em campo, afinal essa Holanda atual está muito longe da fama de carrossel holandês. Eu desafio vocês a me citarem 5 grandes jogadores da atual seleção holandesa, é muito difícil. Temos ainda como destaque de momento 10 ameaçadoras surpresas, sendo que 7 delas se concentram nas colunas do meio, onde normalmente ao final uma ou outra confirma. Sempre vai ter um empate, não tenham medo dos empates secos. Olho com atenção para surpresas nos empates entre Finlândia e Dinamarca, até pelo bom momento dos finlandeses, e no empate do jogo 14 entre Voltaço, o Volta Redonda, e o Botafogo. Vejam que na fase classificatória, o Bota, em 9 jogos fora, segurou 5 empates, ou seja, tem um ótimo padrão de visitante. E é isso aí, galera, essas foram as minhas breves análises sobre a enquete. Continue votando até as 12 horas de sábado no vovoteca.com e no Lotequeiros BR. E agora eu passo a bola de volta para o JP para analisar os nossos queridíssimos jogos sugestão. É isso aí, filhão, mandando bem demais nas análises dos números da grande enquete Vovoteca. E agora você joga aí na tela pro pessoal ver a nossa planilha de secos com breve análise. Eu mudei um pouquinho, então para um melhor entendimento, até porque muita gente nova chega e pode se confundir. Nessa planilha vocês têm aí em verde a marcação do que eu considero os meus melhores 14 secos. Aí tudo marcadinho em verde e na sequência sim, aí eu vou jogar o jogo sugestão e o jogo alternativo. Assim fica mais fácil o entendimento de todos. Espero que gostem. Qualquer coisa é só me avisar aí nos comentários, ok? Aliás, essa imagem é boa até para distribuir aí em grupos, né? Já ajuda, né? Porque é como uma breve análise, já ajuda a esclarecer alguma coisa e pode ajudar sempre. É isso aí então, o Matheus agora tirou da tela a nossa base de secos, as nossas breves análises e joga agora o sugestão e também o alternativo. Vamos aqui agora ver o que embasa o meu palpite. As informações são reais, porém o palpite é individual. Loteca é um jogo individual. Vá sempre atrás do seu palpite, que deve ser sempre o melhor, tá ok? Mas, com certeza, eu sempre vou estar aqui deixando aquilo que eu penso, falando, analisando, nem que for um pouquinho, e deixando o meu palpite. Sem mais enrolação, vamos lá então. Sport recebe Criciúma pela Série B, Sport Criciúma, estão brigando cabeça a cabeça pelo G4, o Leão em terceiro, porém sem vencer a 4 rodadas, recebe o Criciúma, que não vence fora 5 jogos, com 3 derrotas nos últimos 5 jogos fora, em seguidas. Caramba, hein? Quer dizer, saiu de sua arena, tá caindo de produção Criciúma. Perdeu de 0-1 para o Avaí, 0-3 para o Ituano e 0-1 para o Ceará. O empate, mesmo que possível, será prejudicial para a campanha de ambos. Eu disse mesmo que possível. Por isso eu estou indo de esporte e empate no sugestão.
e apenas esporte no alternativo, coluna 1. Jogo 2, a Eurocopa. Há um jogo encrenca aqui com Romênia recebendo Israel pelo grupo I. Isso mesmo. Briga direta por uma das duas vagas do grupo, com a Romênia vindo de um ótimo empate fora contra a líder Suíça em 2-2. Lembrando que Israel também visitou a Suíça e perdeu por 3-0. Por aí já dá pra gente mensurar um pouquinho a força de uma e da outra seleção. Aí na sequência, Israel aproveitou, bateu o fraco Belarus por 2-1 e fora de casa, e voltou para casa e sofreu para ganhar da semi-amadora Andorra apenas por 2-1. Eu acho que a Romênia está mais próximo dos 3 pontos. Eu vou com ela, coluna 1 no sugestão, mas pelas necessidades, Israel deve ir fechadão e de repente arrancar um empate. Eu vou usar esse empate no alternativo, mantendo Romênia e empate duplo, coluna 1 e coluna do meio, jogo 2. Jogo 3, a Lituânia recebe a Sérvia. No jogo da primeira rodada, a Sérvia mostrou sua diferença técnica, apesar do placar baixo de 2-0, foi o tempo todo superior. Ou seja, é o que tudo indica, deve terminar essa Lituânia, isso mesmo, né? A Lituânia deve terminar aí ao final como a lanterna do grupo. Salvo aquilo que eu disse, a Sérvia entrar de salto alto, ela tem tudo para confirmar o grande favoritismo. Eu vou com ela, né? Eu vou com ela, porque ela está aí buscando briga com a Hungria pela liderança e tem Montenegro ainda fungando no seu cangote. Então ela não vai dar mole não vai subir no salto. Coluna 2 e coluna 2, jogo 3. Jogo 4, a Macaca Ponte Preta recebendo Sampaio Correia, Bolívia querida. Um dado no mínimo interessante, né, que eu trago para vocês, a coluna do meio do jogo 4 é líder nesse quesito de empates, registrando 19 aparições nos 48 concursos até aqui de 2023. Esse dado e outros dados de força de coluna vocês veem lá no vovoteca.com com uma planilha exclusiva que mostra as repetições de coluna, a força das colunas, sempre atualizado dentro do ano vigente, tá? E mais, as últimas 5 vezes que o Sampaio visitou a Ponte foram 4 empates. 2 vezes em 2018, 1 vez em 2020 e 1 vez em 2022. Querem mais empate? A Macaca tem 10 nessa Série B do Brasileirão e o Bolívia querida 12. Aliás, o Sampaio acumula 7 empates seguidos, sem dúvida, cheiro de coluna do meio no ar. Eu vou de coluna do meio nos 2 jogos, porém no jogo sugestão eu vou queimar um duplo, Macaca e empate, Ponte e empate. Jogo 5 tem o Amazonas recebendo o Paysandu. O Amazonas conta com atletas experientes, destaca o artilheiro da Série C, o conhecido Sassá, que já fez 14 gols. E mesmo aí vindo num jejum aí de 7 jogos sem marcar, o Amazonas conta com ele, né? Conta com ele para voltar a vencer, já que perdeu na primeira rodada por 2-1 fora para o Botafogo da Paraíba. E recebe um Paysandu que não saiu nada satisfeito na primeira rodada, empatando em casa com Volta Redonda em 1-1. Eu vejo que o Amazonas pode, né, manter aquilo que fez na primeira fase, que ele mandou muito bem em casa, com 4 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. E o Papão fora foi o inverso, teve apenas 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. Eu vou de coluna 1 no sugestão, mas queimo um duplo 1x no alternativo. Jogo 6, Brusque recebe São Bernardo, Série C, segunda rodada da segunda fase, ambos venceram na primeira rodada. O Brusque 2-1 no São José fora, São Bernardo 2-1 no Operário em casa. Então eles vão brigar aqui pela liderança isolada nessa fase, porque na fase classificatória o Brusque teve um desempenho caseiro apenas razoável. 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, enquanto o Bernô fez do empate seu objetivo fora de casa, com 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Aqui um jogo que deve ser marcado por muito equilíbrio, assim como foi na primeira fase, quando ficaram no 0-0 lá em Brusque. Duplo, coluna 1 e coluna do meio, alternativo, coluna do meio seco. Jogo 7, Eurocopa Macedônia e Itália. Os italianos pegam sua asa negra. Em 2017, nas eliminatórias da Copa, a Itália em casa apenas empatou. E na recente eliminatória da Copa, foi pior. A Itália, perante 35 mil torcedores, foi eliminada na semifinal de acesso do Mundial, perdendo em plena Palermo por 1-0.
E agora novamente vale muito, com os italianos brigando pela segunda posição ao menos do grupo, com a Ucrânia e também com a própria Macedônia. Eu acho que dessa vez da Itália, coluna 2, vou com ela seco nos dois jogos. Jogo 8, Mirassol, Série B, recebe o Botafogo, a Pantera de Ribeirão Preto. A Pantera não sabe o que é vencer esse Mirassol fora de Ribeirão desde 2009. Foram 5 vitórias no Mirassol com 2 empates. O momento dos dois é muito ruim. O Mirassol não vence há 6 rodadas e o Bota pior ainda, há 8 rodadas. O clima vai ficando tenso nos bastidores e isso deve influenciar em campo. Aqui vou arriscar um seco, porém de baixa convicção, tá, galera? Vou indo de Mirassol, coluna 1 e Mirassol, coluna 1. Já no jogo 9, volto para a Eurocopa, a Finlândia recebe a Dinamarca. A Finlândia até já jogou hoje, eu vi, ganhou. Agora sim ficou mais líder que nunca, primeira com 12 pontos. A Dinamarca vem ali na cola, mas já está ficando para trás. Vai precisar pontuar. Apesar da tradição dinamarquesa, quem lidera o grupo é justamente a surpreendente Finlândia. No turno, a Dinamarca venceu por 3-1, jogou bem, mas o jogo também, desse 3-1, foi decidido só após lá no finalzinho, aos 82 e 93 minutos. Até então estava 1-1. Aí a Dinamarca acabou prevalecendo e venceu então por 3-1. Sem dúvida temos aqui um jogo de dificuldade para analisar. Eu estou indo de empate no sugestão, estou indo de X2 no alternativo. Dinamarca vai ter que suar lá na fria Finlândia, hein? Jogo 10, Irlanda recebe a Holanda, grupo B da Eurocopa. Talvez aqui um dos jogos de maior dificuldade para o lotequeiro analisar, porque estão igualados em pontos, porém os holandeses com um jogo a menos. O fato de jogar em casa pode pesar, basta vermos que deu trabalho para a líder França, perdeu só de 1-0 para a França essa Irlanda, hein? Já a Holanda foi goleada por essa mesma França por 4-0. Daí já dá para sentir mais ou menos um diferencial. Estou indo de Irlanda, coluna 1 no sugestão, mas pela necessidade eu vou aqui respeitar aquela tradição holandesa que ficou para trás, mas pode entrar em campo aqui. Então estou indo de coluna 1 e coluna 2 duplo aberto no alternativo. Já no jogo 11, o Atlético Goianiense pela Série B recebe o Juventude. Um jogo que pode ser chave na busca do G4. Em campo, um Atlético que não perde as 5 rodadas, com 4 vitórias e 1 empate. Nesse período, recebe um Juventude que não perde as 6 jogos fora de casa. Fora de casa é fera, hein? Com 3 vitórias seguidas lá longe do Sul. Engraçado, né? Se ele aproveitasse bem os jogos em casa, ele estaria bem lá na frente. Mas o Juventude se dá bem é fora do Sul. Sem dúvida temos aqui um jogo digno de ser assistido. Se tiver verba, use um triplo. Eu vou usar um duplo, um X, coluna 1 e coluna do meio no sugestão e empate seco no alternativo. Jogo 12 tem Operário e São José, novamente aqui é Série C, segunda rodada da segunda fase. Nessa segunda rodada dessa segunda fase, frente a frente aqui, 2 equipes que foram derrotadas na primeira rodada. O Operário perdeu fora 2-1 do São Bernardo e o Zequinha foi derrotado em casa pelo Brusque também por 2-1. Creio que o Operário possa aproveitar o mando como fez na primeira fase em Ponta Grossa, com campanha invicta, 7 vitórias, 3 empates e 0 derrota. Sem esquecer, entretanto, que fora de casa o Zequinha fez campanha equilibrada com 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Estou indo de coluna 1, tanto no sugestão como no alternativo. Jogo 13, CRB recebe o Vitória, Série B. O CRB vai vivendo seu melhor momento na Série B. Nas últimas 7 rodadas foram 4 vitórias e 3 empates. Sem dúvida, será um duro teste para o líder mostrar sua força, o líder Vitória, hein? Até porque, nos últimos 3 jogos fora de Salvador, não venceu. Empatou 2-2 com a Ponte em Campinas, foi derrotado 2-0 pelo Londrina, lá no Paraná, e empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense fora. Acredito que o CRB tem tudo para confirmar a sua ascensão. Quem sabe, né? Ficar brigando até o fim por um acesso à Série A. Eu vou de duplo, coluna 1 e coluna do meio. No alternativo, apenas coluna 1. Jogo 14. Fechando o concurso, Volta Redonda recebe Botafogo.
aqui Série C, segunda rodada, segunda fase. O jogo que fecha, né, coloca frente a frente duas equipes que começaram bem essa segunda fase. O Voltaço arrancou um bom empate na casa do Paysandu em 1-1. Aqui vale destacar que o Bota visitou o Voltaço 3 vezes e ainda não venceu lá no Rio, né? Empatou em 2021 em 1-1, perdeu de 1-0 em 22 e 23. 1-0, 1-0. Aqui eu estou indo de volta, coluna 1 no sugestão e queima um duplo no alternativo, coluna 1 e coluna do meio. É isso aí, galera. Continue nos visitando no vovoteca.com com nossas planilhas estatísticas que sempre podem ajudar em nosso Lotequeiros BR, com as análises escritas e os palpites para seco e duplo do trio de jovens lotequeiros Matheus, Nicolas e Paulinho. Espero te ver na sala ouro ou na sala prata do Vovoteca nesse final de semana e que você então abrace firme uma parte ao menos desses 600 mil que a Loteca promete pagar. É isso aí então, e para isso eu digo sempre alto, a bom som. Amém.